estar aqui novamente, por permissão do Deus Altíssimo, para conversar com você, para saber o que há no seu coração, como passou o dia e como chegou até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos nos preparando para a batalha que está travada, mas você só pode se preparar com a palavra de Deus, esta arma poderosa que o Senhor deixou entre nós, para nós utilizarmos adequadamente a palavra de Deus. Em todo tempo, Deus é bom. Então, venha comigo para Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Amém? Do versículo 1 ao 7. Oh, glória! Deus é bom demais. Que maravilha estar aqui falando e proclamando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, a partir do versículo 1, Ezequiel 3, Antigo Testamento, livro profético. Aleluia. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então, abri a boca e comi o livro. Ele me deu então e comi o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu estou te dando. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Aleluia. Disse-me ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar e nem de língua difícil, mas a casa de Israel. E nem a muitos povos de estranho falar e também nem de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer ouvir, não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Esta é a palavra de Deus, que todos os dias o Senhor vem e nos prepara, nos dá as armas necessárias para combatermos e confrontarmos o adversário de nossas almas. Como o Senhor faz isso? Primeiro, Ele te chama. Primeiro, Ele me chama, não é? Chamou Ezequiel. Chegou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, eu estou te dando agora, eu estou estendendo as minhas mãos para que você coma este rolo aqui, porque a palavra nos tempos antigos tinha duas hastes, assim, era enroladas como papel de pergaminho ou papiro, e a palavra de Deus era aberta em rolos, assim, duas hastes, aí se abria aquele rolo e se lia a palavra de Deus. Então, essa figura de linguagem aqui que o Senhor está falando para Ezequiel: vamos, Ezequiel, eu estou estendendo as minhas mãos. Agora ele avisou Ezequiel: não se insurjas como este povo rebelde, que era a casa de Israel. Primeiro ele avisou Ezequiel, chamou Ezequiel para profetizar, para cumprir a missão dele. Ele preparou Ezequiel. Como ele nos prepara? Primeiro ele te chama. Aí é um roteiro maravilhoso que o Senhor nos dá
sempre na palavra dele. É um passo a passo. Você vai seguindo esse passo a passo. E aqui, antes do capítulo 3, em que o Senhor fala assim, no capítulo 2, do capítulo 2, versículo 9 e 10, que ele fala: Ezequiel, eu estou estendendo as minhas mãos. Nas minhas mãos, Ezequiel, tenho o rolo, este livro aqui, que é o rolo da palavra de Deus. Agora você pega este rolo aqui, você coma esse rolo. O que Deus estava falando assim? Coma este rolo, este livro, estendendo as mãos para dar a Ezequiel aquela missão, e Ezequiel se agarrou na palavra de Deus, e ali estava, e ele olhou assim, estava escrito por dentro e por fora. E o que estava escrito no rolo, no livro da palavra do Senhor? Lamentações, suspiros e ais. Então, por isso que aqui no início do capítulo 3, do versículo 1, aí fala assim: ainda me disse, quer dizer, estava naquele chamado, e o Senhor estava chamando Ezequiel, estava apresentando a missão para ele. E assim ele faz conosco. Primeiro ele vai te chamar, depois ele vai apresentar a missão para você. Por mais difícil que seja, você terá prazer em servir a esse Deus maravilhoso que tantos benefícios te entrega. Sim, ele te livra, ele faz você cumprir a missão, mas ele te guarda de todas as maneiras. E aqui ele falando para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, come o que achares. Ele já estava com o livro, o rolo nas mãos. Já estava ali com o livro da vida, ali, o livro da palavra de Deus nas mãos, que Deus já tinha apresentado a ele. Aí vai e fala. O primeiro ele falou: come este rolo. Quer dizer, se alimenta da minha palavra. Aceita esta palavra que eu vou te enviar a falar a casa, às nações. Aceita essa palavra. Primeiro nós temos que, no nosso interior, nós temos que gravar a palavra, nos alimentar da palavra, porque a palavra de Deus é pão diário, é alimento diário, a todo momento. Por isso que ele fala: come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então Ezequiel obedeceu. O importante disso tudo, oh Deus poderoso, obrigado, Senhor, é você obedecer. É que eu obedeça. Eu tenho que obedecer ao Senhor para cumprir a missão que Ele me der. Você tem que obedecer para cumprir a missão que Ele está te dando. É agora. Nós estamos num momento crucial, está chegando o fim de tantas coisas e nós temos que tomar posse. Eu às vezes fico assim um pouco ansiosa para falar da palavra do Senhor, como se estivesse com um martelo na mão para fixar, imprimir na mente de cada um quanto importante é gravar a palavra de Deus. É muito importante, é crucial para a minha vida e para a sua vida. Tem que gravar, tem que memorizar, tem que estudar. Meu Deus, ó Senhor. Então, ele abriu a boca e deu a comer o rolo, o livro, do livro. Essa figura aqui de linguagem é maravilhosa, Deus faz assim, sempre usando parábolas, sempre usando paralelos, sempre usando comparações. E aqui ele continuou, chamou Ezequiel, primeiro passo. Detalhou para Ezequiel a missão que ele teria. Ele está detalhando aqui agora. Qual é a sua missão? Proclamar a palavra de Deus. Mas vamos ver o que o Senhor falou a ele direitinho, para não
de novo vou falar sobre Moisés, para não fazermos como Moisés. Esqueceu, não é? E feriu, em vez de falar. Então, olha só, preste atenção. Preste atenção. Ele então comeu o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas. Sabe o que é isso? Aí eu vou lá. Mas fica aí, por enquanto vamos voltar aqui. Lá para Hebreus 4, quando o Senhor fala assim, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só. E mais cortante do que espada de 2 gumes. De qualquer espada de 2 gumes. É por isso que o Senhor fala aqui, olha Ezequiel, come este rolo. Quer dizer, se alimenta da minha palavra. Se arme da minha palavra. Engula a minha palavra. Dá de comer ao teu ventre. E enche, ele falou encher. Enche as tuas entranhas. Assim como está escrito aqui em Hebreus 4:12. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Está prestando atenção em cada detalhe, juntas e medulas. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? E é apta para discernir, aleluia, os propósitos e os pensamentos do coração. Deus maravilhoso. Aí ele falou, Ezequiel, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com a minha palavra, deste rolo que eu estou te dando agora. E o Senhor está nos dando agora essa palavra. Está nos preparando para a batalha. Ele está sempre nos preparando. Nós é que muitas vezes dormimos, não é? Fazemos como os discípulos, na hora mais importante da batalha, aí a gente vai dar um cochilinho, aí é nessa hora. Meu Deus, misericórdia, Pai, desperta-nos, Senhor. Então ele falou assim com Ezequiel. Ele chamou Ezequiel, distribuiu, detalhou para ele a missão dele, preparou Ezequiel. Ezequiel, veja como eu vou te armar. Preste atenção, preste atenção. Aí ele falou aqui da palavra dele. E aqui, quando ele falou assim, enche as tuas entranhas, ele quer dizer isso aqui, olha. Mais penetrante do que a espada, do que qualquer espada de 2 gumes. Certo? E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração humano. E não há criatura que não seja manifesta. Ei, presta atenção, ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde da palavra dele. E não há criatura que seja manifesta na sua presença. Não há criatura que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Aleluia. E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então tá. A palavra de Deus é isso. Faz isso. Faz isso. No teu interior, no meu interior, a palavra de Deus faz isso. Creia firmemente. Tá? Então, Ezequiel comeu o rolo, obedeceu ao Senhor, e o Senhor falou. Aí ele falou assim, Ezequiel, eu o comi. E na minha boca, era doce como o mel. Doce como o mel. Aí sim, o Senhor preparou Ezequiel com a palavra. Ele nos prepara com a palavra, o segundo passo.
E aí, no terceiro passo, ele vai enviar. Né? Prestou atenção no detalhe? Primeiro chamou, depois preparou com a palavra. E a palavra faz isso aqui. Qualquer espada de 2 gumes. E dividirá alma e espírito. É isso a palavra. É isso que ele falou aqui com Ezequiel. Enche as tuas entranhas. Entranhas, a profundeza do organismo humano. Então, aí ele enviou. Vamos lá. Qual era o propósito, a missão de Ezequiel? Qual era a missão? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Nós fomos criados para quê? Qual o propósito? Qual o propósito? Será que nós fomos criados somente para isso? Acordar, levantar, trabalhar, ou fazer a obra, ou participar de grandes coisas, festas? Não é só isso. Eu sempre falo com o Senhor, não pode ser só isso. Não é só isso, não é só isso, não. E eu tenho a certeza que não é só isso. E você tem que ter essa certeza também que não é só isso. Ele enviou Ezequiel. Ezequiel já estava robusto, já estava forte. Aleluia. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. E fala as minhas palavras. Deus falou mais alguma coisa além disso, dessa missão que Ezequiel tinha ali? Ele falou assim, Ezequiel, tu vai falar as minhas palavras, vai fazer isso, vai fazer mais aquilo, vai ensinar. Não. Deus só falou o quê? Vai à casa de Israel, diz-lhe as minhas palavras. Aí então, ele destrinchou aqui, porque tu não és enviado a um povo de língua estranha, de difícil falar, e tal, ele continuou. Mas a casa de Israel, e nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil. Aí ele fala assim, cujas palavras não possas entender. Aí ele fala, se eu assim o fizesse, quer dizer, se tivesse enviado Ezequiel para um povo de língua estranha, de difícil falar e com palavras que Ezequiel não pudesse entender, talvez, tem algumas traduções que falam, certamente te dariam ouvidos. Olha só, meu Pai, misericórdia, meu Deus. Te dariam ouvidos, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Porque não me quer dar ouvidos a mim. Senhor Deus Todo-Poderoso falando assim, não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Tá, Ezequiel já estava preparado. Aí ele imaginando assim, meu Deus, que tarefa difícil, que missão difícil, Pai. Mas o Espírito do Senhor falando assim, Ezequiel, você vai falar a casa de Israel, vai falar o que eu estou te falando aqui, você vai falar as minhas palavras. Foi só isso que ele ordenou a Ezequiel. Não ordenou mais nada, certo? Nós temos que prestar atenção na missão que o Senhor nos dá. Na missão, manter o foco na missão. O que ele falou? Vai falar as minhas palavras. Não vai fazer mais nada além disso. Ele poderia falar assim, Ezequiel, você vai falar as minhas palavras, como o Senhor Jesus falou ali, depois eu vou ler ali, falou aos discípulos, né? Ide por todas as nações, fazer discípulos, tal, ensinando-os. Não. O Senhor falou assim para Ezequiel, você vai falar as minhas palavras. É isso, Ezequiel. Você não vai fazer nada além disso. Então o Senhor falou assim, você vai falar as minhas palavras. E como eu sei que a casa de Israel é casa rebelde, eles não vão te dar ouvido. Mas mesmo assim o Senhor falava assim, quer ouçam ou quer não ouçam. Agora, Ezequiel, eu sei que o seu coração vai ficar angustiado. Nosso coração não fica angustiado quando você vai para certos lugares ordenados pelo Senhor, amém? E vai falar da palavra dele,
E às vezes você quer fazer mais alguma coisa, mas não, o Senhor só mandou você falar da palavra dele. Nós temos que manter o foco no que o Senhor falar, em cada detalhe, para não sair fora do propósito depois, escorregar e bater com a cara na parede, pronto, aí, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas Senhor, não, preste atenção. Mantenha o foco no que o Senhor te ordenar. Se o Senhor te ordenar, não, você vai pegar essa caneta aqui e vai escrever isso aqui. Aí tudo bem. Mas se ele falar assim, você só vai falar a minha palavra, nada mais além disso. Você não vai sair por aí, vai entrar em casas para fazer oração. Porque você está ali como atalaia. Está ali como atalaia para anunciar a minha palavra. Antes que a espada venha. Se você vê que a espada vem, está vindo a espada, e você não anunciar a minha palavra por negligência, ou porque está fazendo outras coisas, aí o sangue das pessoas vai ficar na sua mão, vai ficar na minha mão. Então temos que prestar atenção em cada detalhe da missão do nosso Senhor, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Então ele falou assim, Ezequiel, claro, Ezequiel sentia, às vezes eu imagino o Senhor colocando a mão no ombro de Ezequiel, falando, Ezequiel, olha, presta atenção, Ezequiel, você só vai falar as minhas palavras, são as minhas palavras, não são as tuas, Ezequiel. Presta atenção, você não é responsável pelo resultado que haverá no meio do povo. Ele quis tirar das costas de Ezequiel, da alma de Ezequiel, aquela responsabilidade dele angariar resultados, querer ver resultados. Não é assim que nós somos. Você não quer ver resultados? Você não quer ver pessoas, depois daquela palavra que você falou, ali se convertendo realmente, tá? Sinceramente, de coração, né? Isso só Deus é que sabe, né? Nem você sabe, nem eu. Então, ele quis tirar aquela ansiedade, aquela preocupação de Ezequiel. Ezequiel, preste atenção. Você vai falar as minhas palavras. Você vai me servir bonitinho. Vai falar o que eu te falar. Agora, o resultado é comigo, Ezequiel. O resultado é comigo, não é contigo. Você só vai fazer o que eu te mandar. E assim ele fala conosco, fala comigo e com você. O resultado, não se preocupe com o resultado, porque é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito do Senhor que faz a obra. É Ele que faz a obra. Então ele tirou aquela responsabilidade das costas de Ezequiel, não é? Muitas vezes Ezequiel ficava preocupado. Senhor, porque esse povo está em todo cativeiro, Pai, meu Deus. Ai, Jesus. Então, o Senhor... Meu Deus. Nós somos muito impacientes, ansiosos, imediatistas. Aí, Ezequiel, vem cá. Vem ver. Por que o povo está no cativeiro? Está no capítulo 11. Vem ver, Ezequiel. Aí o Senhor... Ezequiel estava no cativeiro. Lá, né? Aí o Senhor trouxe Ezequiel em espírito. Sabe aquela coisa que o Senhor te eleva em espírito e você vai estar em alguns lugares que você... Sabe? E Ele fala contigo ali. Te mostra, te dá visões, né? Te dá sonhos. Não é isso? Vem ver. Aí ele chegou em frente à porta do templo, estava fechada, claro. Aí da parede oriental, aí vai ser Ezequiel, vê lá. Aí o Senhor fez abrir um portal, né? Na parede do templo. E lá estavam os sacerdotes. Fazendo o quê? Elevando incenso para deuses estranhos. Dentro do templo. E o Senhor fez Ezequiel ouvir as palavras dele. O Senhor não está vendo. Pô, presta atenção. Presta atenção. O Senhor vê todas as coisas.
Não, como está escrito aqui, olha, presta atenção. E não há criatura que não seja manifesta. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, quer dizer, nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o Senhor nos chama, presta atenção, no passo a passo. Preste atenção no passo a passo. Eu só quero que nós prestemos atenção, nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus, escolhidos, para proclamar o Evangelho dele, assim como está escrito aqui em Mateus 28 e Mateus 24 também, para continuarmos adiante e para mantermos o foco naquilo que o Senhor fala conosco. Naquilo que o Senhor fala. Aquilo, exatamente aquilo. Porque quando o Senhor Jesus falou que nós seríamos jogados, lançados à morte todos os dias, não é? Seríamos levados à presença de governadores. Mas ele falou assim, o Senhor fez a mesma coisa aqui com Ezequiel. Ezequiel, não é você que vai falar, sou eu, é as minhas palavras. Aí o Senhor Jesus falou o quê? Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque não são vocês que vão falar. É o Espírito Santo que vai falar com vocês. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. É o Espírito do Senhor que vai falar naquela hora ali. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E o Espírito toma conta de você naquela hora. Eu sei que já passei por essa experiência. Na hora que eu tive que responder a um bispo que estava ali fazendo as perguntas a respeito para as pessoas entrarem para o seminário. Como é que é? Então, o Espírito tomou conta de mim ali naquela hora. Eu olhei fixamente, e quando ele estava anotando assim, alguma coisa, que ele olhou para mim, no instante resolveu a questão, no instante foi uma coisa assim tremenda, uma experiência tremenda mesmo. E é assim que o Senhor faz aqui também. E é assim que o Senhor faz na sua vida. Ele preparou Ezequiel e falou a Ezequiel, preparou e avisou Ezequiel. Ezequiel, quer ouçam ou quer não ouçam. Agora, presta atenção, Ezequiel. Presta atenção, nós, missionários. Vamos prestar atenção. Não se preocupe com o resultado, não, de evangelismo, não. Deixa isso para Deus, porque pertence a isso, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. E cada coração será manifesto lá na presença dEle. Na presença dEle, naquele grande dia de prestar conta, como está escrito aqui em Hebreus 4. Meu Deus, é somente caminharmos pela palavra. É somente caminharmos pela palavra. E aqui o Senhor Jesus fala também sobre ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. Aí sim, aqui tem várias ordenanças aqui, e aqui também em Mateus 24, para nós finalizarmos, mas antes de nós finalizarmos aqui em Mateus 24, no versículo 13 e 14, vou falar sobre 13 e o 14. Eu só quero que a gente preste atenção numa coisa. Manter o foco na missão que o Senhor vai nos dar e está nos dando todos os dias. Se é só para falar da palavra dele, o que ele falar conosco, nós vamos falar. Certo? Mantenha esse foco. E não se esqueça do que o Senhor te ordenou ali para você fazer. Não é? Moisés esqueceu do que o Senhor falou e por isso não entrou na terra prometida. Mas foi elevado aos céus também. Certo? Aquele profeta esqueceu do que o Senhor ordenou quando ele subiu lá para profetizar. Ele esqueceu.
foi enganado por um outro profeta que ele achou que era profeta e não era. Mas isso aí fica para outro vídeo. Mas então eu quero falar o seguinte, manter o foco no que o Senhor falou aqui. Ezequiel gravou. Aí como ele gravou e o Senhor falou assim, Ezequiel, quer ouçam ou quer não ouçam, você vai proclamar a minha palavra. E é só isso, Ezequiel. Agora, não se preocupe com o resultado. Você, aliás, ele falou assim, você não é responsável pelos resultados. Você não é responsável pelos resultados da proclamação daquele evangelismo ali, daquele evangelho ali. Onde você estiver, para onde você for mandado. Porque nós estamos em tempos difíceis. Não podemos perder tempo com detalhes tão assim, coisas assim que às vezes nós não queremos mostrar serviço. Aí queremos fazer além do que o Senhor ordenou. Olha, meu Deus do céu, Senhor, misericórdia. Então, aqui, como está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz. Vou repetir só para nós finalizarmos, depois entrarmos aqui em Mateus 24. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta. Sabe o que é apta? Tem a certeza, a confiança de que ela vai cumprir o propósito. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E que não há criatura nenhuma que não seja manifesta na sua presença. Então, prestando atenção. Você tem que fazer o quê? Manter o foco na missão que o Senhor te deu. Mas é só isso, Senhor? É só isso, sim. É só isso, sim. Mas, Senhor, eu posso fazer... Não, é só isso. É só isso. Vá e cumpra a missão que Deus te deu. Não queira florear, nem enfeitar, nem fazer algum reboliço além disso. Porque é muito perigoso. Amém? E Mateus 24 para nós encerrarmos em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. O Senhor te chama, o Senhor te prepara, o Senhor te arma com a palavra dele. Com a palavra dele. Então, coma a palavra. Se alimente da palavra. Depois o Senhor envia, te dá a missão, dá todos os detalhes. E fala contigo. Não se preocupe com os resultados, porque os resultados é comigo. Aleluia. Mateus 24. Então persevere. Aqui o Senhor Jesus falando. Aquele, porém, falando sobre as tribulações e tal, aquele, porém, do final dos tempos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí ele vem no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E então virá o fim. Fechando aqui esse contexto. Você foi chamado, você está sendo preparado, já foi preparado, está sendo preparado. Todos os dias o Senhor nos prepara com a arma pesada, que é a palavra de Deus. É arma pesada, são armas pesadas. É a palavra do Senhor. Cumpra somente o que o Senhor falar contigo. Não aumente nada. Não queira mostrar serviço. Às vezes nós queremos mostrar serviço ao homem, né? E a Deus?
Cumpra, exatamente. Persevere. Persevere. E entenda que a responsabilidade não é sua sobre os resultados. Isso é competência do Deus Altíssimo. De ver os resultados. Não é minha, não é sua. Eu sei, seu coração fica angustiado. Meu Deus, eu preguei tanto tempo para aquela alma morreu, se converteu. Você não sabe. Você sabe? Eu não sei. Eu não sei. De repente, no último suspiro, né, foi alguém lá e falou, você quer receber Jesus Cristo na sua vida? Sim, eu quero. Pronto. Aí, morre. É isso. Então, virá o fim. Perseverança, esperança, lembra? Paciência. Isso. Todas as tribulações que vier na sua vida, na minha vida, você tem que cumprir o chamado do Senhor e ter perseverança, paciência e esperança. Amém? Porque o Senhor Jesus nos avisou. No mundo tereis o quê? Mar de rosas? No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Que Ele te abençoe e te guarde. Receba esta palavra e coloque o passo a passo de nosso Deus Todo-Poderoso ali nos ensinando como proclamar a palavra dEle. Cumprir somente com o que Ele te falar, sem querer aumentar e nem diminuir. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. As consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre, 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 sempre aí, te livrando de todo o mal. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?